Preparem-se para um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar um dos gigantes da literatura, Uou! 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Começou, hein? Essa é obra-prima, gente, não é só um clássico, não. É tipo um labirinto de histórias, personagens que você nunca mais esquece. Hum. E realismo mágico que te deixa pensando por dias. E olha, a gente tem bastante material para nos guiar nessa jornada. Trechos do próprio livro, uma introdução que dá todo o contexto da obra. É a chance perfeita para entender porque 100 anos de solidão conquistou o mundo. É verdade. E sabe o que me impressionou logo de cara? Hum. A força da narrativa do Garcia Marques. A introdução fala como ele, usando uma linguagem quase, sabe, do dia a dia, constrói um universo mágico que ao mesmo tempo parece tão familiar. É, ele tece uma teia, né? Narrativa tão envolvente que você se sente parte da família Buendia, caminhando pelas ruas de Macondo. Total. A introdução usa uma frase, inclusive, que exemplifica isso perfeitamente. Ao mesmo tempo em que a incrível e triste história dos Buendia pode ser entendida como uma autêntica enciclopédia do imaginário, ela é narrada de modo a parecer sempre que tudo faz parte da mais banal das realidades. É como se ele pegasse a fantasia e colocasse no nosso cotidiano, sem perder o encanto. É? Você se sente Macondo vivendo cada evento ao lado dos personagens. É. Nossa, me lembro quando eu li pela primeira vez, fiquei completamente imersa naquele mundo. Essa imersão, essa capacidade de nos transportar para outro mundo é marca registrada de um grande contador de histórias, né? Não é à toa que Garcia Marques conquistou tantos leitores e o Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Falando em Macondo, me intriga como essa cidade fictícia vai além de um simples cenário. Ela parece um microcosmo da América Latina, com toda a sua história, cultura, conflitos. Você não acha? Sem dúvida. Macondo é mais que um palco, um personagem por si só. A princípio é descrita como uma aldeia isolada, né? De 20 casas de barro e taquara, construída à beira de um rio bem no coração da selva. Nossa, é quase palpável a imagem, né? O calor, a umidade, a natureza exuberante. Mas essa aparente tranquilidade logo desafiada, né? Exato. A chegada dos ciganos, com suas invenções e histórias do mundo exterior, marca a primeira grande transformação. Depois, a ferrovia chega, conectando Macondo ao resto do mundo e, bom, inaugurando um período de intensas mudanças. E aí começam os ciclos de violência, isolamento, a busca por identidade, temas que ressoam na história da América Latina até hoje, né? Com certeza. Por isso que Macondo se torna um palco tão rico para a saga da família Buendia, uma família marcada por um destino peculiar, a solidão. Que cada geração da família Buendia lida com a solidão de jeitos diferentes, né? Uns se isolam do mundo, outros buscam refúgio no amor, mas a tragédia parece persegui-los. Essa repetição de padrões, de nomes, de eventos, cria essa sensação de um tempo cíclico, como se a história estivesse fadada a se repetir. O que te faz questionar, será que podemos escapar do destino traçado pela nossa história familiar? É uma pergunta que ecoa em cada geração dos Buendia. Temos figuras marcantes como José Arcádio Buendia, o fundador de Macondo, um homem movido por uma curiosidade insaciável que acaba consumido pela própria busca, né, pelo conhecimento, pela loucura. Essa busca desenfreada me faz pensar. Será que ele, em sua genialidade, vislumbrou a solidão que assolaria a sua família? Olha, é uma interpretação interessante e que nos leva a pensar sobre os limites da ambição humana, né? E o preço que às vezes pagamos pela busca incessante pelo conhecimento. E não podemos esquecer do coronel Aureliano Buendia, o herói revolucionário que, apesar de suas vitórias, vive preso na própria solidão. Ele conquista tudo, mas no fundo permanece só. É uma contradição fascinante. Sem dúvida. E tem a Úrsula Iguarã, a matriarca, forte, sábia, que tenta manter a família unida em meio ao caos. Ela é a força que luta contra a maré da solidão que ameaça engolir a todos. E é a Amaranta, tão marcada por um amor não correspondido, que escolhe viver em solitude. Cada personagem, à sua maneira, enfrenta essa solidão que permeia a família Buendia. E o que é fascinante em 100 Anos de Solidão é como Garcia Marques usa o realismo mágico para explorar temas tão complexos. É como se o impossível se tornasse natural, sem questionamentos. Me lembro da primeira vez que eu li sobre a ascensão de Remídios, a Bela. Foi tão surreal, tão mágico, mas ao mesmo tempo tão organicamente inserido na narrativa que eu simplesmente aceitei. É como se a própria realidade de Macondo permitisse esses eventos extraordinários. Exato. Esses elementos mágicos não estão ali por acaso. Eles amplificam a realidade da América Latina, uma região marcada por eventos históricos e sociais que desafiam a lógica, a razão. É a fusão do extraordinário com o banal, do mítico com o real. E isso está presente em tantos momentos do livro, né?
José Arcádio Buendia descobrindo o gelo como se fosse uma maravilha recém-criada, os inventos fantásticos dos ciganos, as borboletas amarelas que pairam ao redor de certos personagens. Sem esquecer da chuva que dura anos. Nossa, é uma falha. Um evento surreal, mas que nos convida a refletir sobre como a natureza pode moldar a vida das pessoas, sobre como a nossa percepção da realidade é moldada por nossas experiências e pela cultura em que a gente vive. É como se a chuva fosse um personagem, o símbolo da força incontrolável da natureza e da fragilidade da existência humana. Exato. E essa chuva torrencial que isola o Macondo do mundo exterior intensifica ainda mais a sensação de solidão que permeia a história. E por falar em isolamento, não podemos deixar de lado a questão do tempo em 100 anos de solidão. Ele parece cíclico, com eventos e nomes se repetindo ao longo das gerações, como um eco do passado. O tempo em Macondo é fluido, né? Passado, presente e futuro se entrelaçando. A memória se torna fundamental nessa teia temporal, e a repetição de nomes e eventos nos faz questionar a linearidade da história. Será que a gente está fadado a repetir os erros do passado? E a frase final do livro resume essa questão de forma magistral. As estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a Terra. É de partir o coração, mas também nos impulsiona a buscar essa segunda oportunidade, a romper com ciclos de sofrimento. Nossa, é uma frase poderosa mesmo. E aqui? Que te deixa pensando, né? Será que a repetição é inevitável? Ou será que a gente pode, de alguma forma, quebrar esses ciclos? A história da família Buendia, com suas alegrias e tragédias, nos convida a pensar sobre isso. E essa busca por quebrar ciclos, né? Ela se manifesta de várias formas, inclusive no amor. Falando em amor, a chegada do amor em Macondo também é marcada por essa mistura de realismo e fantasia, né? Me Verdade. lembro da história de amor do Aureliano Buendia por Remídios Moscote. Ah, sim. Ela era tão jovem, podia ser filha dele. E o modo como eles se conheceram, com a ajuda da Pilar da Ternera, parece coisa de conto de fadas. Exato, um amor improvável, né? Que floresce com intensidade. E a Pilar Ternera, personagem. Uma mulher forte, independente e ao mesmo tempo conectada ao misticismo, com seu dom de ler cartas e prever o futuro. Ela é como um fio condutor do destino da família Buendia. Desde José Arcádio, o fundador, até Aureliano José, ela se torna confidente, amante e até conselheira. Mas mesmo com os conselhos dela, os Buendia parecem tropeçar nos mesmos erros, né? É como se estivessem presas num ciclo, né? E no meio disso tudo, a gente tem a Úrsula sempre presente, tentando guiar a família. Mesmo com a cegueira, ela continua sendo o pilar de Macondo, lutando para manter a ordem e a tradição em meio ao caos. A Úrsula é a personificação da resiliência, né? Ela luta contra a correnteza, tenta proteger a família, mesmo quando seus membros parecem determinados a repetir os erros do passado. Mas aí a modernidade chega a Macondo, trazida pela companhia bananeira. E tudo muda. A modernidade chega como um vendaval, né? Prometendo progresso, riqueza. Macondo Pacata dá lugar a um centro urbano com trens, eletricidade, cinema. Mas essa aparente prosperidade tem um lado obscuro, né? Total. A exploração dos trabalhadores, a corrupção, a perda da identidade cultural. É como se o progresso trouxesse consigo uma sombra que ameaça a alma de Macondo. E essa sombra culmina no massacre dos trabalhadores. Um evento brutal, né? Que marca o fim da era de ouro da Companhia Bananeira e deixa cicatrizes profundas nas cidades. Um evento que escancara as feridas da modernidade, né? A violência que muitas vezes se esconde por trás do progresso. E é nesse momento de dor, de desilusão, que a chuva começa. A chuva? 4 anos, 11 meses e 2 dias de chuva ininterrupta. Caramba, a chuva parece lavar, né? Literalmente a prosperidade é a alegria de Macondo, deixando para trás, sei lá, um rastro de destruição, ruínas. Me pergunto se a chuva não seria uma metáfora para a tristeza, para o peso da história que se abate sobre a cidade e seus habitantes. Olha, é uma interpretação interessante. A chuva, um símbolo de purificação, mas também de destruição. Ela isola Macondo do mundo exterior, transforma a cidade num lugar melancólico, introspectivo. E os personagens, cada um à sua maneira, né, reagem a essa força implacável da natureza. Uns se entregam ao desespero, outros buscam refúgio na rotina, outros se perdem em suas próprias lembranças. E a Úrsula, mesmo cega, continua lutando. Tenta manter a família unida, reconstruir o que foi destruído. Mas nem mesmo a Úrsula, com toda a sua força, consegue escapar da morte, né? Ela cumpre sua promessa de partir quando a chuva cessa. É um momento simbólico, né? A morte da Úrsula marca não só o fim de um ciclo para a família, mas também para a própria Macondo. A cidade, o Toro Vibrante, se torna um espelho da decadência da família Buendia. É verdade. E com a morte da matriarca, né, a família se fragmenta ainda mais, a solidão se torna ainda mais presente. É como se a alma de Macondo estivesse se esvaindo junto com a vida da Úrsula. E o que era sombra se torna escuridão. A decadência se instala, a inevitabilidade do fim se aproxima. E por fim,
Macondo é varrida da face da terra por um vento implacável, Nossa. como se nunca tivesse existido. A última frase do livro, quando eu leio, me causa um aperto no peito. As estirpes, condenadas a 100 anos de solidão, não tinham uma segunda oportunidade sobre a Terra. É um final melancólico, mas que nos impulsiona a questionar. Essa é a mensagem final. A destruição de Macondo, o fim da família Buendia, a solidão que permeia tudo. Seria esse o destino inevitável? Ou será que existe algo mais? Afinal, a história sobrevive, através dos pergaminhos do Melquiades, decifrados pelo Aureliano Babilônio. O Aureliano Babilônio, último Buendia, que decifra os pergaminhos e finalmente compreende a história da sua família, o destino de Macondo. Eles estão no guardião da memória, né? O elo entre o passado e o futuro. Mas o que significa essa memória diante de tamanha perda? É justamente essa questão que nos impulsiona a refletir. Apesar do fim trágico, né? A história da família Buendia, preservada nos pergaminhos, nos lembra do poder da narrativa, da capacidade de perpetuarmos histórias, de manter viva a memória, mesmo diante da perda, da destruição. E nós, como leitores, participamos dessa perpetuação, né? Ao ler 100 anos de solidão, ao nos conectar com a história da família Buendia, a gente mantém essa obra-prima viva, inspirando novas gerações. E, ao mesmo tempo, a gente se inspira nela para questionar nossa própria existência, os nossos ciclos, as nossas buscas. 100 anos de solidão nos presenteia com um legado de reflexões. Nos faz questionar a realidade, o tempo, a busca pela identidade, a luta contra o destino. E principalmente nos lembra que a solidão, mesmo que onipresente, pode ser enfrentada com a força da memória, da arte, da esperança. E aquela cena, né? Que o Aureliano Babilônia decifra os pergaminhos enquanto Macondo é destruída pelo vento. Nossa, é uma beleza, uma tristeza tão profunda. É como se o tempo se fechasse sobre si mesmo. O passado engolindo o presente e o futuro. Uma imagem poderosa, né? Que te deixa sem fôlego. E a gente, como leitor, se sente parte dessa história, dessa espiral de tempo e destino. É como se a leitura nos conectasse a essa teia complexa de eventos, nos tornando cúmplices da saga da família Buendia. Exatamente. É como se o Garcia Marques nos convidasse a participar da história, a sentir a força da narrativa, a se perder nas entrelinhas da memória. E no final dessa jornada, a gente fecha o livro com um misto de emoções, né? Tristeza pelo fim de Macondo, pela solidão que marcou a família Buendia, mas também com um fiozinho de esperança. Uma esperança que reside na força da memória, né? Na capacidade da história de sobreviver, de nos conectar com o passado, nos guiar no presente. Afinal, a história da família Buendia, mesmo trágica, é também uma celebração da vida, do amor, da luta contra a solidão. E da força da literatura, né? Que nos transporta para outros mundos, nos faz refletir sobre a nossa própria existência e nos deixa com a certeza de que, mesmo diante da perda, da destruição, a memória e a arte podem sobreviver. E 100 anos de solidão faz isso com maestria. Nos leva a questionar, a sentir, a refletir. Encerramos esse mergulho na obra de Gabriel Garcia Marques com a certeza de que sua obra continuará viva, nos encantando e nos desafiando por muitas e muitas gerações. Sem dúvida. Um clássico que nos convida a revisitar a história da América Latina, a refletir sobre a condição humana e a celebrar o poder da narrativa. Você que nos acompanhou nesse mergulho, o que leva dessa experiência? Que ecos da história da família Buendia ressoam em você. Esperamos que essa jornada tenha despertado reflexões, emoções. Afinal, a magia da leitura reside justamente nesse poder de nos conectar, de nos fazer sentir, de nos transformar. E que essa seja apenas a primeira de muitas outras imersões no universo literário. Até a próxima.